Então, galera, eu vou falar um pouquinho aqui agora sobre essa questão da respiração. É muito importante você aprender a oxigenar seu corpo durante a atividade. Eu falando assim de novo de experiência própria, eu sempre treinei jiu-jitsu, entendeu? Meu gás no jiu-jitsu sempre foi bom. Poucas vezes eu cheguei assim a cansar, chegar numa fadiga assim total no jiu-jitsu, principalmente depois de um tempo treinando, mas eu não tinha muita noção de como administrar a minha respiração durante, entendeu? Então, boa parte da minha preparação física era assim, eu ia melhorando, ia dando improvement no meu físico e sem prestar muita atenção nessa técnica de como respirar enquanto está fazendo as atividades. Depois que eu comecei a fazer alguns exercícios aeróbicos, eu comecei a fazer mountain bike e ciclismo, aí eu comecei a aprender a dosar isso aí, porque você vê claramente que se você não oxigenar o seu corpo nos momentos certos, quando você está explodindo, sua respiração não pode ser a mesma de quando você está mantendo a velocidade numa bicicleta. Então, por exemplo, quando eu estou subindo um morro, eu não posso manter a mesma respiração de quando eu estou no plano. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Se você está numa determinada situação ou num determinado andamento da luta, você também não pode ter a mesma respiração que você tem quando você está em um outro andamento da luta. Então, se a luta acelera, você também vai precisar fazer com que a sua respiração oxigene seu corpo para você continuar naquela velocidade que você resolveu impor na luta. Então, isso é muito importante. Então, eu fiz duas atividades, que foi o Pilates, né, e o ciclismo, que me ajudaram a entender muito disso aí. Então, às vezes, a gente precisa falar assim, Felipe, o melhor é você fazer sempre jiu-jitsu. Mas às vezes você entra em contato com outros esportes e esses outros esportes te dão uma consciência corporal que talvez se você não tivesse preocupado, porque, por exemplo, no endurance, nas provas de resistência, a respiração é algo primordial. Não é uma coisa que, tipo assim, eu preciso tanto, você não percebe a necessidade. Às vezes, num esporte mais explosivo, você não percebe tanta necessidade disso aí. Mas na hora que você vai para um esporte de endurance, de resistência, que você tem que ficar 3 horas pedalando, 4 horas pedalando, ou fazendo um exercício prolongado durante um tempo muito grande, se você não respirar direito, você não vai conseguir terminar aquela atividade. E você vai chegar num momento de estafa e de fadiga tão grande que você não vai conseguir fazer realmente mais nada. Isso já aconteceu comigo na bicicleta, principalmente quando eu estava começando a pedalar. Que você vem do jiu-jitsu, você é um atleta, você acha que você consegue fazer aquilo ali, aí você vê às vezes uma pessoa assim que se fala assim, gente, como é que esse cara subiu esse morro? Mas você não sabe respirar, você não sabe dosar a força que você está usando junto com a respiração. E no jiu-jitsu, depois que eu comecei a perceber isso me ajudou demais. Isso me ajudou demais, principalmente na hora de sair dos sufocos, na hora de respirar no momento em que você acabou de fazer uma força, você está muito cansado. Então é muito importante, ao longo do tempo, você começar a aprender a respirar, principalmente respirar com o abdômen contraído, que é o que a gente faz no jiu-jitsu o tempo todo. Às vezes na bicicleta e no aeróbico você consegue relaxar parte do seu core e respirar. Agora no jiu-jitsu você está fazendo guarda, você está o tempo todo com o abdômen contraído, com os músculos contraídos, tem que respirar do mesmo jeito, entendeu? Então o Pilates me ajudou muito a respirar com o abdômen contraído, a poder estar com o core completamente contraído e respirando do mesmo jeito. Então, há algumas técnicas de respiração que ajudam muito a você poupar e você até conseguir sair de uma situação, se recuperar de uma situação de explosão, de estafa física com a respiração. Isso é um mindset que é bom falar, porque muitas vezes, isso eu já cansei de ver. O camarada está bem fisicamente, eu já tive alunos
assim, o cara é faixa marrom, ele é muito duro, ele está treinando, o cara está fazendo crossfit, o cara está bem fisicamente, o cara está fazendo preparação física. Só que ele usa a força de uma forma tão grande, ele usa isso que ele tem, que ele vem para o jiu-jitsu e ele cansa no jiu-jitsu. Eu já cansei de treinar com alunos meus, que os caras são duros, os caras estão preparados fisicamente, aí eles passam assim um mês sem treinar o jiu-jitsu e vem treinar. Quer dizer, ele não está mal preparado fisicamente. Ele não está mal preparado fisicamente. Ele só não aprendeu ainda a usar aquela força que ele tem. Porque se ele for bem preparado fisicamente, mas ele usar sem estratégia, sem respiração, aquela força toda que ele tem, ele vai cansar do mesmo jeito. E a ideia dele é que ele está sem gás. Ele chega e fala assim, estou sem gás, tem tempo que eu não treino. Mas não é que você está sem gás, você tem o gás, você está fazendo preparação física, você está fazendo musculação, você está fazendo tudo direitinho, mas você não aprendeu a respirar, você não aprendeu tecnicamente a dosar a sua força, a dosar a sua respiração. Então, eu já cansei de ver isso aqui. Eu, às vezes, não estou fazendo tanta preparação, porque às vezes tem época que não está dando para você fazer, depois de uma certa fase que você está tendo academia, outros compromissos, não dá, e eu consigo fazer um treino sem me cansar, e o cara que está fazendo preparação física lá se cansa. Então, uma parte da técnica, não é só saber fazer, executar a técnica e o esmero em executar a técnica, é também a forma como você lida com o seu físico durante a luta, durante a execução da técnica, porque muitas vezes você precisa respirar, você precisa poupar, você entrou num golpe, mas fadigou a mão, então você precisa saber respirar, precisa saber esperar aquele músculo voltar para que você dê o arroxo certo na hora certa. E isso é uma parte técnica muito importante, que também vai evoluir seu jiu-jitsu. E isso é bom a gente falar, porque às vezes a gente acha que jiu-jitsu é só técnica, eu preciso evoluir minha técnica. Você precisa evoluir tecnicamente várias partes. Você precisa evoluir tecnicamente a sua mente, você precisa evoluir tecnicamente o seu corpo, a forma como você usa as valências que você tem, entendeu? Então tudo isso faz parte, a respiração, a forma como você encara a luta, tudo isso faz parte da sua evolução técnica, entendeu? Isso é para tirar também um pouco daquela visão de que quanto mais posição você sabe, melhor você é. Isso é só uma parte da evolução. Entender como é que essas alavancas funcionam. Depois disso, tem uma gama enorme de lugares para você evoluir no seu jiu-jitsu. Beleza, irmãos?